Bem-vindos ao canal Oliveira Lawyers. Meu nome é Luciano Oliveira, sou advogado licenciado no Brasil e também sou advogado licenciado no estado do Texas. Hoje falaremos sobre quanto tempo a vítima de um acidente tem para iniciar uma ação jurídica após o ocorrimento de tal acidente. A regra geral é de que, no estado do Texas, a vítima tem 2 anos para iniciar a ação jurídica. Chamamos isso de uma regra geral, pois existem exceções. Um exemplo é o de um caso contra uma municipalidade, ou seja, ocorrendo um acidente no qual se deseja trazer como parte culpada para o processo uma municipalidade, haverá a necessidade de se dar uma espécie de aviso prévio para a municipalidade. O aviso prévio, no caso concreto, deverá ser avaliado por um advogado licenciado devidamente no estado do Texas. Outro exemplo de elasticidade desse prazo é o caso onde ocorre um molestamento sexual. Casos de molestamento sexual costumam ter uma prescrição muito maior. Por outro lado, alguns casos terão uma prescrição menor que 2 anos, menor do que a regra geral. É o caso, por exemplo, de casos de difamação, no qual uma pessoa sofre difamação por parte de um terceiro. No caso da difamação, a regra geral é de apenas 1 ano, ou seja, passado 1 ano, a vítima não mais poderá iniciar uma ação jurídica. Outro aspecto interessante é que o início da contagem do prazo nem sempre se dá da mesma forma. Via de regra, o início da contagem do prazo se dá na data do ocorrimento do acidente. Porém, em alguns casos, muito particularmente no caso de erros médicos, o prazo inicia-se apenas na descoberta do erro médico. Por exemplo, vamos supor que haja uma cirurgia. Nessa cirurgia, o cirurgião esqueceu uma ferramenta de trabalho dentro do corpo do seu paciente. O paciente só veio a descobrir a existência dessa ferramenta no seu corpo ao fazer um raio-x 3 anos depois da cirurgia. Nesse caso, se aplicássemos a regra geral de apenas 2 anos, o paciente não mais teria o que reclamar. E é por isso que, nesse tipo de caso, a lei diz que o paciente terá o prazo contado apenas a partir do momento em que tomou conhecimento daquele problema, ou ainda a partir do momento em que deveria ter tomado conhecimento do problema. Existem diversas mini-regras abaixo dessa regra geral que se aplicam dependendo do caso. Por isso, a importância de se contar com um advogado licenciado no estado do Texas para avaliar o seu caso e poder tomar as devidas providências o mais rapidamente possível. Lembre-se, se você deixar passar o prazo legal para início da demanda, você não mais terá direito a fazer aquela demanda, ou seja, o seu caso não mais existirá. Por isso, a nossa recomendação é de que você não se apegue ao prazo de anos, seja 1 ano, 2 anos, 3 anos ou o que quer que seja. Tão logo exista um acidente, tão logo se identifique um conjunto de fatos que aponte para a possibilidade de uma parte culpada, busque a avaliação de um advogado licenciado no estado do Texas. Esse advogado é a única pessoa que tem o treinamento, que tem o conhecimento necessário para orientá-lo quanto aos próximos passos. Ainda reforçando a importância de se iniciar o prazo mais rapidamente possível, ocorre algumas vezes onde as pessoas, por algum motivo, acabam decidindo não iniciar o caso de imediato. Passa-se o tempo e aí a pessoa desperta para os seus direitos e percebe que o tempo está se esvaindo. Nesse caso, não é raro que os advogados ou escritório de advocacia não queiram pegar o caso, pois o tempo disponível para o ingresso da ação será muito pequeno. Ou seja, quanto mais tempo você esperar,
mais difícil será a possibilidade de você encontrar um advogado ou um escritório, primeiro, disposto a ajudá-lo e, segundo, com as devidas condições para fazer um caso bem feito e buscar a sua indenização. Lembramos ainda que nos Estados Unidos, diferentemente do Brasil, o número de advogados e escritórios de advocacia por população é menor do que no Brasil. No Brasil, existem muitos advogados com muita disponibilidade, por isso, via de regra, é fácil de se encontrar um advogado e, principalmente, a um preço acessível. Nos Estados Unidos, as duas coisas são diferentes, tanto a disponibilidade ou a facilidade para se encontrar um advogado com o perfil correto para o seu caso, e segundo, para um custo que também sirva para o seu caso. No caso de acidentes, muitos advogados nos Estados Unidos, talvez a grande maioria, trabalhem no modelo de contingência. O que é o modelo de contingência? O modelo de contingência é um modelo no qual o advogado é compensado a partir da indenização obtida para o seu cliente. Ou seja, o cliente não precisa, logo de início, pôr a mão no bolso. O advogado fará o trabalho na expectativa de obter a indenização e, saindo a indenização, reter uma parte dessa indenização como compensação para o seu trabalho. Dada a característica de compensação por contingência, é muito importante para que o advogado ou o escritório consigam trabalhar de maneira efetiva com o seu cliente. Por isso, o quanto antes você iniciar o processo de busca de uma indenização por acidentes, melhores as condições que o advogado ou o escritório terão para fazer o trabalho. Mais interessados eles estarão em representá-lo e melhores condições eles terão de buscar a indenização que você merece.